Olá pessoal, como vocês estão? Nós estamos aqui para mais uma videoaula de inglês e o tema da nossa aula de hoje continua sendo os pronomes relativos. Então, essa é a parte 2. Nós vamos ver cada um dos pronomes separadamente, certo? Então, como objetivo, nós temos empregar de forma inteligível os pronomes relativos who, that, which, whose, para construir períodos compostos por subordinação. Então, períodos compostos significa que tem mais de duas frases e uma está condicionada à outra, tá? Na aula anterior, a gente viu como se usa esses pronomes de forma geral, tá? E hoje nós vamos ver cada um em seu significado e como fazer o uso deles. E como transformar um período simples em um período composto, tá certo? Então, primeira observação, utilizando o pronome relativo who. O pronome relativo who tem sempre como antecedente uma pessoa e funciona como sujeito. Então, antes de utilizar esse pronome, na frase vai estar lá dizendo quem é a pessoa, seja ela de forma nome, né, o nome da pessoa, ou indicando se é um garoto, uma garota, uma mulher, um homem. Vai ter sempre alguém antes do pronome relativo, tá? Então, nessa aula que vamos ter hoje, a gente já vai apresentar a forma de uso e já vai dando o exercício para vocês irem praticando para cada regra, tá? Então, no primeiro exercício, una duas frases em um único período por meio do pronome relativo who. Observe o exemplo, tá? Esse aqui é o exemplo. The girl is my friend. Essa é a primeira frase. She called me yesterday. Essa é a segunda frase. Então, a gente vai unir essas duas frases utilizando o pronome relativo who. Olha a resposta. The girl who called me yesterday is my friend, tá? Então, o que ele fez? Ele utilizou a pessoa, colocou primeiro the girl, que é a garota, utilizou o pronome relativo who, em seguida, utilizou o que é que ela iria fazer, que está aqui na segunda frase, não utilizou novamente esse pronome, porque ele já está utilizando o pronome relativo, e colocou o restante da frase, is my friend, certo? Então, vamos lá novamente. The girl, vejam só, tá aqui, ó. The girl utilizou o pronome relativo who, colocou o que está na segunda frase, called me yesterday, e em seguida colocou o restante da primeira frase. Então, é dessa forma que vocês vão ir compor as frases de vocês, certo? Então, vocês vão praticar nas frases a seguir. Então, aqui são 5 itens, tá? Vocês vão fazer da mesma forma que foi feito no exemplo, tá? Na primeira frase, temos that is the boy. E a segunda frase, he reads very well. As frases são separadas por ponto, tá? Então, vocês vão seguindo o modelo e vão responder essas aqui utilizando o pronome relativo who, tá certo? Observem a forma que foi construída no exemplo. Para a segunda observação, nós temos o pronome relativo that. Então, ele pode ser usado como antecedente a uma pessoa, um animal ou coisa. Ele pode funcionar como sujeito ou objeto. Por isso, é muito usado, podendo substituir o pronome relativo who. Então, that muitas vezes pode ser tanto para pessoa como para animal ou coisa, tá? Então, vejamos como ele vai se encaixar aqui na frase. E aí, vocês vão também fazer da mesma forma, tá? Observe o exemplo e una as duas orações por meio do pronome relativo that. He is the boy. He reads very well. Então, a primeira frase está aqui, separada por ponto, e a segunda frase. Então, vamos lá. He is the boy. Aí, em seguida, o pronome relativo that. E o restante da frase. Reads very well, tá? Então, aqui ele utilizou, simplesmente tirou o ponto e a palavra he e colocou o pronome relativo that, tá? Então, vocês vão seguir esse exemplo
e fazer as próximas questões. Aqui, ó. Temos 4 itens, tá? E vocês vão fazer da mesma forma. Retirar aqui o pronome que vem antes do ponto, tirar o ponto e colocar o pronome relativo that, tá? É para usar that nessa questão. Aqui também é para utilizar that, tá? Vai da letra A até a letra H. Por enquanto, pessoal, é só isso. Nas demais aulas a gente vai ver os demais pronomes e a forma de uso, certo? Uma ótima semana para vocês. Até mais e até a próxima videoaula, tá ok?